Sejam bem-vindas e bem-vindos à videoaula Emancipação e Identidade, o movimento negro como produtor do conhecimento. Eu sou Nilma Lino Gomes, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG, eu também fui reitora pro tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, fui ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, no ano de 2015, no mandato da presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff, e também no mandato da presidenta Dilma, eu fiquei à frente do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. O trabalho que nós vamos discutir aqui nesses poucos minutos dessa aula, que vai ser refletido também nos textos que vocês vão ler, no PowerPoint que eu vou mandar, diz respeito a um reconhecimento da trajetória, da atuação de um importante movimento social no Brasil, que é o movimento negro, que também tem como atuação, como área de atuação, o movimento das mulheres negras, hoje responsável por muito da discussão sobre feminismo negro no Brasil e na América Latina. Então, essa discussão, esse trabalho, esse estudo é um reconhecimento à trajetória desse movimento, aquilo que no Brasil esse movimento tem conseguido pressionar o Estado, pressionar a sociedade e a educação, a ponto de hoje no Brasil nós termos políticas de promoção da igualdade racial que foram desenvolvidas nesses últimos 13 anos, de 2003 a 2016, melhor dizendo. E eu quero discutir com vocês então, primeiro, quais são os pressupostos que baseiam esse trabalho, no qual eu me baseio para fazer essa discussão, autores e autoras que nos ajudam a refletir e deixar como indagação para todas vocês e todos vocês que olhem também para os seus países, para as suas realidades e indaguem quais são aqueles movimentos sociais que também têm um papel extremamente importante na emancipação social e que lutam pela sua identidade, pela identidade de um coletivo, dentro de todo um contexto de lutas contra a desigualdade social também. Acho que é importante já começar falando para vocês que toda uma discussão sobre diversidade, como hoje muito tem se falado, e dentro da qual se coloca várias questões políticas, identitárias sobre as diferenças, essa discussão da diversidade, ela não é contrária à discussão sobre desigualdades sociais, desigualdades socioeconômicas. Muito pelo contrário. Na minha perspectiva, ela qualifica, ela amplia, ela aprofunda a nossa discussão e a nossa luta pela superação de desigualdades sociais, socioeconômicas no Brasil, na América Latina e em outros países do mundo. Então, eu sempre costumo dizer que a diversidade, ela tem um potencial emancipatório que nós precisamos de entender mais, conhecer mais e, quem sabe, julgar menos, né? E o movimento negro, ele entra dentro dessa discussão, principalmente nos últimos tempos, como um desses movimentos sociais, junto com o movimento de mulheres, movimento do campo, movimento LGBT, como um dos movimentos sociais que traz a discussão das identidades e da diversidade como uma questão social, como uma questão política que produz conhecimento e produz conhecimentos válidos. Então, vamos pensar assim em alguns autores e autoras nos quais eu me baseio, com os quais eu dialogo para pensar o lugar do movimento negro no Brasil como um produtor de conhecimento. Eu acho que, em primeiro lugar, é a gente entender qual que é a concepção de educação da qual eu estou partindo. E, por isso, ao longo dessa aula, eu vou me reportar algumas leituras, alguns textos, autoras e autores, para que vocês acompanhem também, não só o meu raciocínio, mas também como que eu fui elaborando essa discussão de pensar e tematizar o movimento negro como um produtor de conhecimentos. Claro que essa não é uma ideia original minha, essa é uma ideia que vem se acumulando, digamos assim, vem sendo construída ao longo da trajetória desse movimento social no Brasil, e eu, nos últimos anos, eu tenho me empenhado em tentar compreender esse lugar de produção
dos conhecimentos, produção de saberes desse movimento social. Então, eu acho que, no primeiro momento, é importante discutir que essa leitura desse movimento social como produtor de conhecimento, ela se alicerça também em alguns outros estudos teóricos, como, por exemplo, os estudos do professor Boaventura de Souza Santos, com quem eu tenho trabalhado desde o ano de 2006, quando eu fiz o meu pós-doutorado com ele, tive esse prazer, essa honra de tê-lo como supervisor de pós-doutorado. E desde lá, desde o meu relatório, do meu projeto, das minhas discussões, eu venho caminhando também nessa direção, acompanhando muito dos estudos e das reflexões do professor Boaventura. E é no campo das epistemologias do Sul que eu diria para vocês que nós podemos localizar ou encontrar um espaço político epistemológico para essa discussão. Então, para iniciar a nossa conversa, eu quero ler para vocês, então, o conceito de epistemologias do Sul, do professor Boaventura, no qual eu me baseio e que também, como eu disse antes, é um aporte teórico para a discussão que eu faço aqui com vocês. Ele diz o seguinte: as epistemologias do Sul são o conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão das muitas formas de saber próprias dos povos e ou nações colonizados. Essa supressão é resultado de um processo histórico de dominação epistemológica imposto pelo colonialismo. As epistemologias do Sul valorizam os saberes que resistiram com êxito a essa dominação e investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos e práticas. A esse diálogo entre saberes, o professor Boaventura chama de ecologia de saberes. Então, eu diria assim, dentro do grande leque das discussões que o professor Boaventura tem feito nos últimos tempos, eu diria que as epistemologias do Sul, elas englobam todo um trabalho que ele tem feito sobre sociologia das ausências e das emergências, sobre a ecologia dos saberes, sobre a tradução intercultural, e tem nos brindado com discussões muito significativas para fazer uma análise da relação entre os conhecimentos, ou o conhecimento, os movimentos sociais e o campo das ciências sociais e humanas. Uma outra base para essa discussão que eu faço está no nosso grande educador Paulo Freire, ou seja, na concepção de educação que Paulo Freire nos trouxe e que até hoje aqueles que seguem um caminho de uma leitura emancipatória de conhecimento e também de educação nunca deixarão de considerar. E eu também quero ler para vocês. Paulo Freire diz o seguinte: ele entende a educação como uma prática da liberdade, e isso está no livro dele Pedagogia da Esperança, de 1999, e ele entende a educação como um ato de amor, um ato político e, por isso, um ato de coragem. E tem um elemento muito importante nessa frase ou nessa afirmação do Paulo Freire, que nem sempre as pessoas consideram, que é o seguinte: Paulo Freire ele nos dizia que a educação não pode temer o debate e a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. E é pensando na educação como prática de liberdade, e se ela é uma prática de liberdade, vários sujeitos e coletivos sociais dela participam e produzem conhecimento nesse processo educativo, que tanto pode ser o educativo institucional, escolar, quanto pode ser o educativo enquanto processo de formação humana, processo de emancipação humana, processo de humanização e que também comporta em si elementos de desumanização e, digamos assim, entre aspas, de deformação, porque todo esse processo é realizado no contexto das relações de poder. E eu quero trazer, então, mais uma autora agora, que se baseia também nos estudos de Paulo Freire para fazer a discussão do livro chamado Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, e vai além, fazendo uma análise das questões raciais nos Estados Unidos, na questão do feminismo e a questão racial, que é a Bell Hooks. E ela fala o seguinte no livro dela. Ela, no capítulo 1, chamado Pedagogia Engajada, ela diz que a educação como prática da liberdade
é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender. Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que a sua vocação tem um aspecto sagrado, que creem que o nosso trabalho não é o de simplesmente partilhar informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas dos nossos alunos é essencial para criar as condições necessárias para que o aprendizado possa começar de modo mais profundo e mais íntimo. Isso, quando a Bell Hooks pensa educação, escola e essa relação com conhecimento, não está de forma nenhuma distante de entender que não somente no campo educacional institucional, pedagogias se constroem e essas pedagogias organizam, digamos assim, vários tipos de produção do conhecimento, mas que também os movimentos sociais constroem pedagogia. Os movimentos sociais também constroem conhecimento. Os movimentos sociais educam a si mesmos, reeducam a si mesmos, educam o Estado, a sociedade, a própria instituição escolar, no sentido de compreender quão complexa é a emancipação social e quão importante é que nos processos de emancipação social as diferentes identidades sejam consideradas e valorizadas enquanto tais. E um autor que nos ajuda a compreender essa dimensão pedagógica dos movimentos sociais e que me ajuda também a discutir com vocês o movimento negro como um produtor de conhecimento e um educador é o professor Miguel Arroyo. E eu quero ler também um trecho do livro chamado Miguel Gonzalez Arroyo, Educador em Diálogo com o Nosso Tempo, no qual há uma coletânea de estudos do professor, e um desses estudos é um artigo chamado Pedagogias em Movimento, o que temos a aprender dos movimentos sociais. E o autor diz o seguinte: é importante destacar como o aprendizado dos direitos vem das lutas por essa base material, por sua humanização. Os movimentos sociais têm sido educativos não tanto através da propagação de discursos e lições conscientizadoras, mas pelas formas como têm agregado e mobilizado em torno das lutas pela sobrevivência, pela terra ou pela inserção na cidade. Revelam a teoria e ao fazer pedagógicos a centralidade que tem as suas lutas pela humanização das condições de vida nos processos de formação. Nos relembram quão determinantes são as condições de sobrevivência ao nos constituir seres humanos. A luta pela vida educa por ser o direito mais radical da condição humana. E é justamente a luta pela vida, pelo direito à vida, pelo direito à dignidade que o movimento negro tem desempenhado, desenvolvido ao longo da história da sociedade brasileira, da nossa história política, da nossa história social, da nossa história cultural. Uma série de formas de organização desse movimento social foram se desenvolvendo ao longo da história do Brasil, e o século XX e o século XXI talvez sejam aqueles em que essas formas de organização ficaram mais acabadas, mais sistematizadas, na mesma maneira que outros movimentos sociais. Mas é muito importante, quando nós pensamos que esse movimento é um produtor de conhecimento, que nós relembremos que muito antes do século XX, ainda no período da escravidão, que durou aqui no Brasil até 1888, quando definitivamente a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil, esses negros e negras em movimentos, digamos assim, que eram então os africanos e as africanas escravizadas e os seus descendentes, também produziram saberes e saberes de resistência, saberes de libertação, saberes de ressignificação de tradições culturais africanas recriadas e ressignificadas no Brasil, que a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, da UFSCar, tem chamado de africanidades brasileiras.
Ela, juntamente com o professor Henrique Cunha Júnior e outros pesquisadores negros e negras no Brasil, tem nos chamado a atenção para o que são essas africanidades brasileiras, da qual todos nós no Brasil hoje participamos, mas principalmente a comunidade negra brasileira, como processos históricos, culturais e sociais de ressignificação daquilo que veio como herança ancestral africana no período da escravidão no Brasil e foi reconstruído aqui em terras brasileiras, digamos assim. Então, esses africanos e essas africanas escravizados construíram estratégias enormes de resistência, fugas, envenenamentos dos senhores, os abortos, assassinatos, rebeliões, quilombos. Então, tem uma série de ações durante a escravidão que são ações de resistência e elas deixaram legados de conhecimento para todos nós no Brasil, na América Latina e principalmente para a população negra. E após a abolição da escravatura, em 1888, há vários estudos no Brasil e também de outros pesquisadores e pesquisadoras que se interessam por estudar as questões raciais no Brasil, que vão apontar como que a sociedade brasileira sai de um processo de escravidão na ânsia de entrar num momento de industrialização, né, de modernização e com o capitalismo cada vez mais crescente no mundo e o Brasil querendo, entre aspas, ficar entre as nações civilizadas, como que após essa escravidão não foram pensadas políticas de Estado para a incorporação, a integração desses ex-escravizados, né, agora libertos naquele momento, na dita sociedade de classes. Há um célebre livro do Florestan Fernandes, o sociólogo, A Integração do Negro na Sociedade de Classes, que nos ajuda a compreender muito bem essa passagem. E em 1889, quando o Brasil se torna, então, uma república, ele se torna uma república com muitas contradições, com processos políticos e relações de poder ali muito específicas da nossa realidade brasileira, nos quais essa população negra, que agora se formava, que se formou no Brasil, não foi, digamos assim, rapidamente incorporada ou vista como cidadã e cidadãos. Então, desde então, a sociedade brasileira, ela participa de um processo que diria assim, de inclusão excludente da população negra e também de outros grupos étnico-raciais e sociais, mas aqui nesse caso o foco é a população negra, e isso fez com que esses grupos também desencadeassem processos de resistência, de luta pela sua integração, de luta pelos seus direitos, e no caso da população negra, de lutas pela cidadania. E uma coisa que é muito importante, que é um marco na trajetória desse movimento, é que essas lutas por cidadania, elas também eram lutas contra o racismo, ou de combate ao racismo, ou de superação ao racismo. E o Brasil, embora hoje nós já tenhamos, inclusive por lei, na nossa Constituição Federal de 88, o artigo 5º, inciso 42, fala que o racismo é crime inafiançável, imprescritível, embora nós tenhamos uma série de outras ações e políticas de promoção de igualdade racial, reconhecendo que o Brasil tem uma base colonial, racista, patriarcal, excludente, classista, ainda a população negra brasileira se encontra em patamares de grande e profunda desigualdade. Hoje um pouco menos em alguns setores, devido às últimas políticas sociais que tivemos ao longo dos últimos 13 anos, com os governos Lula e Dilma, que atenderam, reconheceram e se comprometeram com a população negra representada pelo movimento negro de, quando chegassem ao poder, ou quando a esquerda tomasse o poder no Brasil, as questões raciais seriam consideradas e o Brasil enfrentaria, sim, políticas de combate ao racismo e de promoção da igualdade racial, sendo coerente com o Plano de Ação de Durban, do qual o Brasil é signatário junto com tantos outros países, que foi resultado da terceira conferência de Durban, na África do Sul, no ano de 2001. Então, o Brasil ele vive um processo de tensão, que é um processo que tensiona a própria emancipação social e também articula muitas vezes de maneira muito complexa e até mesmo excludente
com as questões da identidade. E por isso, a sociedade brasileira e os grupos que são excluídos desses processos de cidadania, de inclusão social, digamos assim, de reconhecimento dos direitos, se organizam e lutam pelos seus direitos. E isso é o que o movimento negro tem feito na sua trajetória. Então, 1889, República, a luta da sociedade brasileira para que o Brasil se desenvolvesse e, juntamente nesse mesmo campo, o movimento negro, digamos assim, a sociedade organizada, né, depois do que veio a se tornar o que nós chamamos de movimento negro hoje, ela também estava presente. E essa discussão nem sempre é feita nos cursos, nas áreas, digamos assim, das humanidades e das ciências sociais no Brasil. Embora possa parecer que essa é uma discussão que hoje já se faz muito dentro da teoria sociológica, pedagógica e etc., não é. Ainda somos poucos pesquisadores e pesquisadoras que debruçam sobre esse tema e que consideram que a produção desse movimento social ao longo da história é uma produção de conhecimento tão válida quanto os outros conhecimentos que nós temos na sociedade, na universidade, no campo acadêmico, que muitas vezes rivalizam, sim, com a própria ciência moderna. E em outros momentos produzem um repensar e uma reorganização interna da ciência, fruto de uma organização externa à própria ciência. Então, quando nós tomamos o século XX, após a República e o início do país caminhando como uma república, tem vários estudos que vão nos mostrar, por exemplo, como a questão racial era uma questão séria para o Estado brasileiro, explicitamente colocada, e que o Estado, inclusive, buscou nas teorias raciais, alguns vão chamar de teorias racistas mesmo, no finalzinho do século XIX, início do século XX, explicações para a realidade racial brasileira e explicações para um país que estava se enegrecendo, ao invés de se embranquecer, que era o foco, digamos assim, da ideia de civilização da época e ainda até hoje. E o Brasil, então, buscava argumentos políticos, teóricos, médicos, inclusive, com vários expoentes de autores e autoras que tematizaram, inspirados no racismo científico, de que a população negra brasileira ela era inferior à população branca e então o Brasil tinha que resolver esse problema. Uma das alternativas, nós sabemos, foi a própria imigração europeia, que não somente tinha como objetivo modernizar as relações de trabalho, modernizar a produção de trabalho num país que se desenvolvia agora como um expoente, a tentativa de ser um expoente, né, internacional. E essa política imigratória, nós temos vários estudos no campo da sociologia, da política, da história, que vai mostrar que ela tinha intencionalidades de branqueamento. Então, autores como Oliveira Viana têm escritos explícitos sobre isso, era um pensamento da época. E mais, o que é mais interessante é que esse pensamento da época não ficou e não morreu ali com a época. Ele perdurou. Ele perdurou na nossa estrutura social, no nosso imaginário social. E ele não perdurou porque era mais forte ou mais fraco naquele momento da sociedade brasileira, mas porque nós temos uma sociedade com uma estrutura colonial. E o colonialismo carrega dentro dele o racismo. E o racismo vai se reeditando de acordo com as mudanças que o próprio processo social histórico realiza. E o que é mais interessante é que, se o racismo tem essa força estrutural e estruturante, é preciso então que políticas públicas e intervenções estruturais e estruturantes do Estado, não somente dos movimentos sociais, mas do Estado, escutando as demandas do movimento social e respondendo como um Estado democrático social, esse Estado, então, implemente políticas de Estado de superação do racismo. Nós vivemos isso nos últimos tempos no Brasil, mas estamos no momento de um golpe parlamentar, como muitos de vocês sabem, instaurado em 31 de agosto de 2016, que depôs a nossa primeira mulher presidenta legitimamente eleita no Brasil, e de lá para cá, uma série de políticas que nós vínhamos construindo, não só de igualdade racial, mas de direitos humanos, de igualdade de gênero, de luta para a inclusão da população LGBT, elas estão retrocedendo
juntamente com reformas trabalhistas, previdenciárias, que atendem os interesses do capitalismo internacional, do neoliberalismo, que a todo vapor tem retomado um determinado lugar, digamos assim, na América Latina e dentro da América Latina no Brasil e em outros países do mundo. Então, voltando aqui ao movimento social e ao movimento negro, a partir então do século XX, nós tivemos uma série de organizações do movimento negro com o objetivo de superação do racismo. Muitas delas focavam a educação, por um reconhecimento da educação como direito social e por reconhecimento da educação, sim, como uma forma de se integrar na sociedade, como uma forma de se alcançar determinados espaços e lugares na sociedade. E eu penso que também, principalmente, porque uma das perversidades do racismo é dizer que aqueles que o racismo considera como inferiores, e no caso da nossa discussão aqui, as negras e os negros, eles não possuem capacidade intelectual para se integrar numa sociedade, para produzir conhecimento, para avançar, para estar em diferentes setores do mercado de trabalho, para exercer funções intelectuais e não somente braçais, como muitas vezes se pensava e se pensa no Brasil. Então, o foco na educação tem também uma luta para superar esse tipo de perversidade racista de que nós, negras e negros, não somos aptos ao conhecimento ou não produzimos conhecimento. Então, vocês vão ver nos textos que nós tivemos uma série de organizações hoje icônicas, digamos assim, que vários pesquisadores e pesquisadoras, ao falar da trajetória do movimento negro no Brasil e da superação do racismo no Brasil, apontam, como, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, que funcionou de 31 a 37, e era uma frente que tinha a intenção de se enraizar nacionalmente, mas com sede em São Paulo. Nós tivemos o Teatro Experimental do Negro, na década de 40 até 68, mais ou menos, que produzia um jornal chamado Quilombo, uma organização muito significativa para colocar em cena e na cena artística e cultural a presença de negros e negras e a produção literária, cênica negra brasileira, com inspiração também nas lutas dos Estados Unidos, dos negros e das negras norte-americanos. Nós tivemos uma série de jornais, é bom retomar, no início do século, da chamada imprensa negra brasileira, início do século XX, e com foco muito grande em São Paulo, mas nós sabemos que vários outros jornais dessa imprensa negra também foram produzidos em outros lugares do Brasil, e esse é uma lacuna, é um campo que nós precisamos fazer emergir na perspectiva da sociologia das ausências e das emergências do professor Boaventura. Nós tivemos também, na década de 70, no todo o contexto de luta contra a ditadura militar, uma série de organizações e entidades negras se formando, algumas com caráter mais cultural, outras mais religioso, outros mais políticos partidários. Um grande exemplo que é dado é a formação em 1978 da entidade que hoje é chamada de Movimento Negro Unificado. E nós passamos, então, o movimento negro teve toda uma influência no processo de luta contra a ditadura, abertura política, retomada da democracia no país. Na Constituinte, nós tivemos uma atuação intensa das entidades negras para que a Constituição de 88 considerasse o racismo um crime inafiançável. E tudo aquilo, todas essas lutas, tem uma autora chamada Tatiane Consentino, que tem um trabalho belíssimo onde ela faz essa discussão e vai analisando como ao longo da Constituinte, o próprio capítulo da educação, depois, quando nós tivemos a nossa Lei de Diretrizes e Bases, em 96, como que a questão racial ela era demandada com muito mais contundência pelo movimento negro, mas, infelizmente, nas lutas políticas, nas lutas por poder, sobre aquilo que ia ficar ou que aquilo que ia sair da Constituição e futuramente em 96 da LDB, a questão racial perdeu força. Ela aparece, mas ela perde força. Então, nesse processo, nos anos 90, virando para os anos 2000, o movimento negro ele começa a perceber que a discussão da igualdade para todos e democracia para todos, ela era muito boa até um certo sentido, mas ela não contemplava diferenças e identidades.
Então, o movimento negro brasileiro, ele começa a mudar o seu discurso e sua prática, as suas demandas, e cresce cada vez mais a luta por políticas de ações afirmativas. Essa luta e o desejo de ações afirmativas para a população negra, na educação, no trabalho, na entrada na universidade, data desde a época de Abdias do Nascimento, um dos nossos grandes ícones ativistas do movimento negro, já falecido. Desde então, desde a década de 40, a gente já ouvia os movimentos sociais dentro da discussão do movimento negro demandarem o que hoje nós chamamos de políticas de ações afirmativas. Mas em Durban, em 2001, quando o Brasil se torna signatário do Plano de Ação de Durban, um dos elementos centrais do plano é que os países iam se comprometer a construir políticas de ações afirmativas. O movimento negro brasileiro, o movimento de mulheres negras, junto com outros movimentos sociais, tiveram um papel importantíssimo em Durban e, a partir de então, isso deu mais força ainda para que a gente implementasse aqui no Brasil uma luta que era qualificar a discussão sobre igualdade social, enfatizando que para se ter igualdade social, cidadania para todos, era preciso ter equidade. E se era preciso ter equidade, era preciso ter políticas específicas voltadas para a superação de desigualdades históricas que atingiam e incidiam sobre determinados coletivos sociais na sociedade mais do que outros. Nós entramos nos anos 2000 com esse debate, com muita tensão nesse debate, mas conseguimos depois, em 2012, quando o Supremo Tribunal Federal, então, ele declara por unanimidade que o princípio das ações afirmativas é constitucional e que a sua modalidade mais radical, as cotas raciais, que era uma grande luta para que se implementasse, então, a partir dos anos 2000, cotas nas universidades públicas, o Supremo, então, provocado por um processo aberto por um campo da direita e por pessoas também que discordavam das ações afirmativas e até mesmo por um grupo de intelectuais, artistas que entregaram um manifesto contrário às ações afirmativas e às cotas, dizendo que ia acabar com a república, que ia instaurar um apartheid no Brasil. Esse movimento que levou também à construção de um outro manifesto favorável às ações afirmativas, com muito mais assinaturas também entregue ao Supremo, foi um contexto de ebulição no Brasil. E em 2012, o Supremo, após fazer uma audiência histórica, audiência pública histórica no Brasil, ouvindo as partes contrárias e as partes favoráveis, define e decide que é constitucional. Ações afirmativas são constitucionais, melhor dizendo, e o princípio, tanto no seu princípio, quanto as suas mais diferentes modalidades e as cotas raciais foram consideradas também constitucionais. Isso abriu as portas para uma série de ações no Brasil, fortalecendo aquilo que o movimento negro já fazia. Essas ações do Estado, elas começaram a se desenvolver na forma de leis, na forma de políticas. Nós já tínhamos no Brasil, após 2003, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial como um ministério, um compromisso do governo Lula. O governo Lula também, no seu compromisso, ele sanciona em 2003, na Lei de Diretrizes e Bases, uma alteração no ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras nas escolas públicas e privadas da educação básica no Brasil, e que é a Lei 10.639 de 2003. Esse mesmo governo, no Ministério da Educação, em 2004, criou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, a SECADI, onde as temáticas do campo, gênero, racial, LGBT tiveram lugar na educação. Ou seja, nós tivemos desde o início dos anos 2000, com essas pressões todas do movimento negro, aliado com outros movimentos sociais que também são partícipes da luta antirracista, tivemos esses avanços e em 2012 esse coroamento, digamos assim, com a decisão do Supremo. A partir de então, o Brasil implementa uma institucionalização das ações afirmativas e nós tivemos aí leis icônicas como a 12.711 de 2012, que é cotas nas instituições federais de ensino, cotas raciais, socioeconômicas para quilombolas, indígenas, jovens de escola pública e baixa renda. Tivemos a Lei 12.990, já com a presidenta Dilma, cotas nos concursos públicos federais, nas autarquias, etc. Essa lei, ela desencadeou uma série de leis estaduais e municipais semelhantes.
Nós tivemos uma série de políticas ao longo desses últimos 13 anos e também articulando a questão de gênero com a questão de raça, políticas voltadas para as questões quilombolas, etc. E o que eu quero dizer, então, desse processo tão longo e a relação disso com o conhecimento? É que muito do que o Brasil sabe hoje, ou talvez tudo que o Brasil sabe hoje sobre a questão racial, sobre as lutas emancipatórias do movimento negro e aprendeu sobre Zumbi dos Palmares, questões afirmativas, africanidades, racismo ambíguo, racismo institucional, etc., é fruto dessa produção do conhecimento do movimento negro. O movimento negro é um grande protagonista nesse processo e vem reeducando o Estado e a sociedade brasileira, como eu já disse antes. E, muitas vezes, essa produção desse conhecimento, que hoje está nas universidades, institucional, no jurídico, tensionando, avançando, etc., nem sempre é reconhecido que essa produção ela tem o protagonismo do movimento negro, tanto dos negros e negras em movimento e articulados na resistência durante o período da escravidão, o seu legado que nos deixaram após a escravidão e com a instauração da República, e depois nos séculos 20 e 21, com todo um processo de luta pela democratização do Brasil, ou redemocratização do Brasil. Esses saberes são válidos, esses conhecimentos nos mostram quão perverso é o racismo e mostram também que é possível superar esse racismo, mas que para isso a gente tem que ter um Estado forte, um Estado democrático de direito forte, não um Estado neoliberal. Um Estado neoliberal é o Estado que só alimenta o racismo, o sexismo, o patriarcado. Então eu diria para vocês que, em linhas gerais, eu gostaria de trabalhar esse tema com vocês. Vocês verão com mais detalhe, então, essa ideia de um produtor do conhecimento, de conhecimentos do movimento negro e essa série de conhecimentos emancipatórios que nós precisamos lançar mão para entender que sem igualdade racial não há democracia e sem democracia não há igualdade racial. Foi um prazer conversar com todas vocês e todos vocês. Espero que possam aproveitar bastante dessa videoaula e desse nosso encontro. Tudo de bom para vocês. E até breve.